Olá, tudo bem? Aqui é o professor Robson com mais uma aula para você de geografia. E se você já vem acompanhando as nossas aulas, né? Sabe o seguinte, a gente vem então falando sobre o território brasileiro, a formação, a localização, os seus pontos extremos, e vai uma aula então sobre a regionalização do Brasil, ok? Em primeiro lugar, pessoal, temos que entender o seguinte, qual é a questão do conceito de regionalizar, né? Regionalizar vem do conceito regere, quer dizer reger, né? Administrar. Então o ato de regionalizar, em primeiro lugar, é uma questão administrativa. É lógico que dividir em região ou regionalizar, né? Nós estamos pensando aí numa organização, né? Numa divisão do território. Mas lembre-se que o fundamento da regionalização é sempre essa questão administrativa, ok? Se a gente fosse resumir, né? Qual que é a ideia, então? Seria a divisão, né? A divisão de um espaço, né? Em unidades menores, né? Que apresentam algumas características que são iguais, ou seja, você tem que ter um critério para dividir, né? É importante a gente sempre entender que a divisão ela não é feita de qualquer forma, né? Ela tem uma sequência aí. E principalmente, pessoal, aqui no caso brasileiro, apesar da nossa primeira divisão ser ali de 1913, né? Nós temos a divisão oficial só vai acontecer a partir dos anos 40, né? Isso tem que ficar muito claro para nós, porque é a partir então pós Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, então vamos dar uma olhada aí como é que foi essa organização. Em primeiro lugar, nós temos essa daqui, pessoal, que não era oficial então, né? Então, a partir de 1913, ok? Nós tivemos aí uma organização do Brasil em 5 grandes regiões, levando em consideração o que a gente chama de região natural, né? Apesar desse conceito ainda só ser usado depois na década de 40, mas se usa clima, relevo e vegetação, né? Que é a ideia aí da região natural, tá? Você então pega ali a região setentrional, a região norte-oriental, a região norte-ocidental, a região central e meridional. Lembrando que setentrião ou setentrional e meridional é o equivalente de sul e norte, né? Perdão, de norte e sul, né? Setentrional norte, ok? E meridional sul. Então vocês vão perceber que nesse momento nós estamos falando de 3 nortes que nós temos, né? Por isso que talvez durante muito tempo, pessoal, e hoje eu percebi em algumas pessoas, quando se referem a pessoas do Nordeste, né, muitas vezes as pessoas dizem nortistas, né, que não é uma realidade mais, aliás, desde 1940, né, já tem uma organização mais efetiva, né, e nós falando aqui dos anos, né, de 2020, né, essa expressão nortista é uma coisa que já devia ter saído do nosso linguajar, mas acontece muito, ok? Então percebam, pessoal, né, nós vamos ter ali as características, né, do nosso país, ou do nosso estado aqui, do Paraná, por exemplo, de onde nós estamos, ligado à região sul, mas São Paulo também fazendo parte da região sul, né? Então neste momento aqui, São Paulo ainda não havia nem o Sudeste ainda para nós falarmos, né? Ok? Bom, vejam, a partir da década de 30, né, ali na era Vargas, começa então a uma preocupação muito maior de você então organizar melhor a questão do nosso território, né? Então, lembrando que, como eu falei, regiões, né, vem de reger, então você está pensando em organização, né? O conhecimento estatístico do território, a questão, e vamos lembrando aí, a geografia do século XX, ela está muito ligada ali no começo a questões estatísticas e tudo mais, né? Aquela nova geografia quantitativa teorética que acabou recebendo muitas críticas, né? Mas ela existiu e ela foi faz parte da história do mundo, né? Da geografia e tudo mais, né? E é interessante assim que começa então a se desenhar a ideia de um órgão que fosse responsável pelas medições estatísticas do nosso país, que vai acontecer a partir da década de 40, né? Então, com a fundação do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Nós vamos ter então a primeira divisão oficial do Brasil. Então nós vamos perceber o seguinte, nós temos aqui na divisão oficial do Brasil a região norte, ó, que a gente está vendo aqui, né? A região aqui, ó, o Nordeste, a região leste, né, que a gente não tinha antigamente, né? E depois a gente vai ter aqui também, ó, o centro, né, o nosso centro-oeste e o sul, tá? Continuando aí com São Paulo ainda fazendo parte, Rio de Janeiro fazendo parte ainda da questão aqui do nosso sul, tá? Bom, percebam, pessoal, é muito interessante a gente entender que, na verdade, você tinha micro-regiões que eram formadas, né? E as características que uniam essas micro-regiões, que era basicamente, né? As características clima, relevo e vegetação, por isso que eu disse para vocês que em 13 já tinha essa ideia, né? De região natural, né? Essas características que uniam os municípios, então, né? Que eram as micro-regiões, elas davam origem às macro-regiões, que nós chamamos, então, de
macro-regiões do IBGE ou simplesmente regiões brasileiras, ok? Vejam, essa já começa a desenhar a ideia que nós temos aqui. A gente vai perceber ainda que não é a nossa atual configuração, mas ela é muito próxima na ideia de divisão regional aí, né? Então, a partir então de 45, pessoal, então a gente já começa a mudar um pouco e surge então uma ideia, né? Aqui uma divisão um pouquinho mais elaborada. Então a gente vai ter aqui, ó, a região norte, né? Ou a região agora o Nordeste aqui, ó. Nordeste Oriental e o Nordeste Ocidental. Nós vamos ter então 2 Nordestes acontecendo, tá? Nós vamos ter o Centro-Oeste, né? O Leste Setentrional, né? O Leste Meridional e, lógico, né? A região Sul. Então vejam, nós temos aí algumas características, mas vejam, mudou o quê? Só teve divisão? Não, nós tivemos a criação de alguns territórios que nós chamamos então de territórios federais. É importante a gente falar da questão dos territórios federais, né? Sempre é uma ideia de proteção do nosso território, de proteção de áreas de fronteira, né? Principalmente para que você tenha um tempo de resposta maior, né? Então, a criação nós vamos ter Fernando de Noronha, a criação do Amapá, Rio Branco, Aporé, Ponta Porã. Quem aqui do Paraná lembra também da questão do território federal do Iguaçu, né? Que fica para um outro momento, aí já foge um pouquinho a nossa ideia aqui, ok? Então, a gente tem essas características aí, beleza? Bom, além da nossa região aqui, né? Aí fica interessante a década de 70, porque já fica muito próximo do que nós temos hoje, né? Então, chamada então região homogênea. O que é isso? Região homogênea, pessoal. Nós temos então a união da região natural, tá? Com os critérios que nós chamamos de econômicos, né? Então a gente vai ter uma série de organizações econômicas acontecendo no nosso território, ok? É interessante aí também, né, que o território do Acre nesse momento ele se torna um estado, né? Então a gente faz muita piada com o Acre ali, né? O próprio território também, né, de Rio Branco passa a ser denominado Roraima, então a gente tem algumas mudanças aí e a formação de novos estados. A gente vai perceber aqui na nossa região oeste aqui, ó, essas mudanças, né? Então a criação aqui de novos estados, né? Bom, vejam, pessoal, além então dessas características, já se percebe assim que nós temos realmente, né, a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. Então já é a configuração que a gente usa, né? Então já está muito próximo do que a gente tem atualmente, né? Vejam, a partir dos anos 90, né, a partir depois da Constituição de 89, nós vamos ter a atual configuração, que nós chamamos então, né, das macro-regiões do IBGE, né? Lembrando que essa configuração também nós temos os critérios humanos, né, populacionais. Então nós temos hoje aí 3 grandes critérios, né? Então o que nós temos? Os critérios que são a região natural, né, que é ligada então só às questões naturais, só clima, relevo, vegetação. Nós temos também, né, a parte depois, né, a região homogênea, que vai juntar a economia, e depois a gente tem então as chamadas macro-regiões, né, que aí então nós temos também os dados populacionais, ok? Bom, pessoal, importante a gente falar aqui da questão dessa mudança, aqui, ó, a criação de um novo território, aqui, ó, de um novo estado, que é o estado Tocantins. Então nós tivemos a divisão, né, do estado de Goiás, né, em 2 partes aqui, formando então ao norte o estado do Tocantins. Interessante que Goiás ficou no centro-oeste e Tocantins está então ligado ao norte, tá? Bom, características que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Fernando de Noronha, por exemplo, deixa de ser território, né? Passa a ser então, né, as ilhas de Fernando de Noronha ligadas a Pernambuco, né? Então isso é importante a gente falar, né? E também, pessoal, essa divisão é a divisão que vocês percebem que nós temos atualmente, né? Então, quando a gente estuda o IBGE, é isso aqui que nós vamos ter, né? Como a gente vai, levantamentos estatísticos, estudos, né? Então, por região, é feito a partir dessa configuração que nós temos, ok? Bom, mas essa é a única? Não, essa aqui é a oficial do Brasil, a que nós utilizamos, né, e tudo mais, mas existem outras regiões, outras regionalizações. Nós temos a regionalização do Milton Santos, que é ligada aí aos Brasis, né, a região concentrada, onde se tem mais acesso a mídias, acesso à informação, os principais laboratórios, né, as principais universidades, né, a economia, né, tudo mais. E nós temos também uma que é muito aceita, né, que se deve muito estudar, que é a ideia dos complexos
regionais, né? Ou também conhecido como regiões geoeconômicas, né? Foram propostas pelo geógrafo Pedro Pinchot-Geiger, né? Ou Pinchot-Geiger somente, né? Mas o Pedro Pinchot-Geiger em 1967. Qual é a ideia, pessoal? Bom, o Geiger entendia, né, que a divisão oficial ela não traduzia a integração nacional que acontecia entre os diversos municípios, entre os estados, né? Então ele vem com uma proposta de integração, né, de uma integração econômica ligada principalmente pelas relações de produção, né, pelas relações econômicas da agropecuária, né? Então a gente vai perceber que, em geral, ele não vai levar em consideração os limites dos estados, por exemplo. Ele vai levar em consideração as integrações entre as micro-regiões. Então, por exemplo, existem estados, né, que vão estar em mais de uma região. Então nós temos aqui, né, nessa região em verde aqui, esse grande complexo, que é o complexo Amazônia, né? Depois nós temos o complexo Nordeste e, por último, aqui o complexo Centro-Sul, cada um com suas características, né? Então o Centro-Sul com características muito mais agroindustriais, o Amazônia no extrativismo, o Nordeste nas suas divisões, né? Então nós temos uma indústria muito forte no litoral, né? Apesar do Nordeste ser muito conhecido pelo seu turismo, nós temos uma indústria muito forte ali na chamada Zona da Mata, né? E a gente tem depois o Agreste com a sua própria característica, né? Principalmente ligado ao artesanato, né? O sertão nordestino, que é a maior área, ainda numa agricultura muito rudimentar de roça e tudo mais, né? E depois o meio norte, também já ligado ao extrativismo, muito próximo do que é o complexo regional Amazônia. Ok? Então veja, pessoal, essa aí foi uma aula rapidinha, né? Falando um pouquinho sobre como é que está a divisão regional do Brasil, ok? E fica aí sempre um pensamento que a gente deixa no final. Gosto muito desse pensamento do Walt Disney, né? Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, assim, se você acha que está difícil para você, sabe que é difícil para todo mundo. A diferença é que quem enfrenta o impossível sai na frente. Quem não enfrenta o impossível vai ficar sempre sonhando com alguma coisa diferente que não aconteceu. Beleza? Forte abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula.